Fala rapaziada, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aí no nosso curso então? Nesse bloco, pessoal, a gente vai começar a abordar aqui os delitos de lesão corporal. Então a gente vai estudar aqui lesão corporal, tranquilo? Do tema, beleza? Então, vem comigo, olha só. Vamos lá. Então, o artigo 129 do Código Penal, você pode achar que é simples, mas aí quando a gente passa a perceber a estrutura do crime, você observa que não é algo tão simples assim. Então, você vai observar que a gente vai dividir esse crime de lesão corporal na lesão corporal dolosa, na lesão corporal culposa e a lesão corporal praticada no âmbito da violência, doméstica, e familiar. Então, você vai vir comigo para a gente dividir esse crime. A lesão corporal dolosa no Código Penal, ela é dividida em lesão leve, em lesão grave e lesão gravíssima. Então, nós temos lá lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. Além dessas três, nós temos também a lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, ela é um crime que nós chamamos de préter-doloso, a gente vai ver isso. Mas, de qualquer sorte, é uma lesão praticada a título doloso com um resultado morte culposo, acidental. Então, essa lesão leve dolosa, ela é prevista, quando leve, no caput. Então, artigo 129, caput, nós temos a lesão leve. No artigo 129, parágrafo 1º, esse fenômeno da substituição de pena, que é cabível na lesão leve, e esse fenômeno está previsto no parágrafo 5º. Agora, olha só. A substituição de pena é um instituto, é um benefício concedido ao agente que pratica a lesão leve. E nós vamos ter a oportunidade de estudar isso, ok? Agora, quando a gente pensa em lesão dolosa, e não me interessa qual seja a lesão dolosa, todas elas, então, a gente pode colocar todas no mesmo pacote. Quando a gente pensa em lesão dolosa, nós estaremos diante de algumas causas de diminuição. Estão previstas no parágrafo 4º da norma do artigo 129. Ademais, nós vamos também encontrar aqui causas de aumento de pena. E nessas causas de aumento nós vamos ter que estudar o parágrafo 7º e o parágrafo 12, um parágrafo recente introduzido nesse artigo 129. Então, estudando a lesão corporal dolosa, nós precisamos perceber que são 4 possibilidades: leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Para a lesão leve, e somente para ela, é possível trabalhar com o benefício da substituição da pena, e nós vamos entender o que é isso. Pensando em qualquer lesão dolosa, seja lá qual for, leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, nós teremos a possibilidade de trabalhar aqui com algumas causas de diminuição previstas no parágrafo 4º e podemos também trabalhar com algumas causas de aumento de pena previstas no parágrafo 7º e no parágrafo 12. Então, quando eu penso em lesão dolosa, essa é a estrutura que nos traz aí o artigo 129. Mas a lesão não para por aqui, não é somente a dolosa. Nós temos também a lesão culposa. E a lesão culposa, pessoal, ela tem previsão legal no parágrafo 6º. Aqui o perdão judicial. Então, olha que interessante. Nós vamos estudar no parágrafo 6º a possibilidade de ocorrência de uma lesão culposa e sempre que pensarmos numa lesão culposa, estaremos diante da possibilidade de aplicação do perdão judicial.
e nós estudaremos isso quando chegarmos lá na frente, ok? Causas de aumento de pena a essa lesão na modalidade culposa. Professor, onde é que estão as causas de aumento de pena que são aplicáveis à lesão culposa? Essas causas de aumento de pena elas estão no mesmo parágrafo 7º, pessoal. Então, o mesmo parágrafo 7º que prevê as causas de aumento para a lesão dolosa, também traz as causas de aumento para a lesão culposa. Também é possível que em uma lesão corporal culposa, acidental, não intencional, o agente sofra um aumento de pena. Esse aumento de pena está previsto lá no lesão corporal que é praticada no âmbito da violência doméstica e familiar. E essa daqui, pessoal, nós começaremos a estudar no parágrafo 9º. No parágrafo 9º, nós teremos aqui a previsão da lesão leve quando praticada no âmbito da violência doméstica e familiar. Você percebe que o parágrafo 9º, ele vai criar para a gente o contexto que caracteriza a lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar. Então ele traz para a gente o contexto, é ele que cria o ambiente onde vai ser praticada essa lesão de maneira mais gravosa. Na sequência, nós vamos ver aqui o parágrafo 10. Nesse parágrafo 10, nós estudaremos aqui a causa de aumento para as lesões grave, gravíssima e seguida de morte. Então não passa de uma causa de aumento. Quando eu penso em lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte. Esse parágrafo 10º aqui, ele me representa uma causa de aumento. Uma causa de aumento. E eu tenho outra causa de aumento específica para determinada situação. Essa situação é a situação da vítima que possua alguma deficiência. Então nós temos outra causa de aumento. Sua deficiência. Essa vítima deficiente faz com que a pena, que já é mais gravosa dentro da lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar, fique ainda mais aumentada com a causa de aumento prevista aqui no parágrafo 11. Ok? Então, nós vamos dividir o estudo das lesões corporais. O 29, apesar de ser somente um artigo, traz para a gente uma estrutura complexa que diz respeito ao crime de lesão corporal. Por isso, nós vamos aqui nos dedicar por algum tempo ao estudo desse crime. É um crime previsto em um só artigo, mas que traz uma série de implicações em seus 12 parágrafos. Tranquilo? Então, por isso, a gente precisa ter a calma necessária. Mas vamos lá, vem aqui comigo na tela, olha lá. Dentro dessa estrutura que a gente montou aqui do delito, eu te disse que o nosso primeiro passo vai ser começar a estudar exatamente a lesão corporal dolosa. E a lesão corporal dolosa prevista no caput é aquela que eu chamo de leve. E por essa razão a gente traz aqui então as disposições atinentes à lesão corporal leve, aquela prevista no caput do artigo 129. A lesão corporal leve, pessoal, ela é definida por meio de um conceito residual. Professor, o que significa dizer conceito residual? Significa dizer, pessoal, que a lesão leve, ela vai ser toda e qualquer lesão que não seja grave, gravíssima ou seguida de morte. Significa dizer que para que você entenda, para que você saiba o que é uma lesão corporal leve, você precisa conhecer, antes de mais nada, a lesão corporal grave, necessário para caracterizar a lesão grave, se ela não produziu um resultado necessário para caracterizar a lesão gravíssima, se ela não gerou o resultado morte na vítima, eu estou diante de uma lesão leve. Então, dizer conceito residual significa dizer que eu não tenho exatamente o que me define a lesão leve, mas eu tenho a convicção de que tudo aquilo que não for lesão grave, gravíssima ou seguida de morte se enquadrará no conceito de lesão leve. Portanto, é o que nós chamamos de conceito residual. Ok? Agora,
menor potencial ofensivo. É o que nós costumamos chamar de INPO. Professor, o que é essa INPO? Infração de menor potencial ofensivo. Então, nós estamos aqui diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo. INPO. Ela tem uma pena combinada de 3 meses a 1 ano de detenção. Lembrando que a pena de detenção é aquela que exige um regime inicial de cumprimento da pena semiaberto ou aberto. Perceba que o agente que pratica uma lesão corporal leve, ele jamais iniciará o cumprimento de sua pena no regime inicial fechado. Isso por quê? Porque a pena sendo de detenção fica vedada essa possibilidade. Ademais, é uma pena bastante reduzida que possibilitará a aplicação de todos os institutos benéficos previstos na Lei 9.099. A lesão corporal leve é uma INPO, infração de menor potencial ofensivo, e como tal será julgada de acordo com a Lei 9.099 de 95. Então, olha só, a segunda observação que a gente faz, a gente já puxa para esse lado, o lado da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais. E aí você vai observar comigo. A lesão corporal leve, da mesma forma que a lesão corporal culposa, então veja que nessa situação elas se equivalem, a lesão leve, da mesma forma que a lesão culposa, é um crime perseguido por ação penal pública condicionada à representação do ofendido, conforme o artigo 88 da Lei 9.099. Significa dizer, pessoal, a vítima de uma lesão corporal leve precisa autorizar a iniciativa do Ministério Público para que a ação penal se inicie no sentido de responsabilizar o autor da lesão provocada. Então, o artigo 88 da Lei 9.099 é que traz essa previsão, dizendo que dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. O que significa dizer, pessoal? Fui vítima de uma lesão corporal leve. Alguém, em um embate físico comigo, em uma violência física, acabou gerando em mim uma lesão corporal leve. Para que essa pessoa seja responsabilizada penalmente, eu preciso autorizar o Ministério Público a ingressar com a ação penal. Sem a minha autorização, que eu chamo de representação, o Ministério Público não pode iniciar essa ação penal. Ok? Então você observa que essa previsão da Lei 9.099 se aplica às lesões leves e culposas. Da mesma forma, se aplica aqui à lesão leve a possibilidade de oferecimento de uma transação penal, a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo. Surge aqui no crime de lesão corporal leve a possibilidade de composição dos danos civis provocados por aquela conduta delituosa do agente. Significa dizer que todos aqueles institutos despenalizadores da Lei 9.099, eles têm aplicação direta e imediata ao crime de lesão corporal leve. O crime de lesão corporal leve, sendo uma infração de menor potencial ofensivo, será julgado no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, de acordo com o procedimento previsto na Lei 9.099 e com a aplicação de todos os benefícios ali previstos. Então, recapitulando, é preciso representação do ofendido, será possível a transação penal, a suspensão condicional do processo, será possível também a composição dos danos civis provocados pela conduta do agente. Todos esses institutos benéficos previstos na Lei 9.099, eles são aplicáveis ao crime de lesão corporal leve. Beleza, pessoal? Então, tranquilo. Vamos lá, vamos avançando. Como eu te disse, naquela estrutura do delito que nós fizemos, quando eu penso em lesão leve, surge para a gente a possibilidade de substituição da pena de detenção por uma pena de multa. É possível, pessoal, que a esse delito de lesão corporal de natureza leve, ao qual é combinada uma pena de detenção, seja combinada tão somente uma pena de multa nas situações previstas no parágrafo 5º. Então, o agente praticou um crime de lesão corporal leve. Em tese, ele está sujeito a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ela pode, eventualmente, ser substituída por uma pena de multa, desde que o agente se enquadre nas hipóteses previstas no parágrafo 5º. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: eu estou diante de lesão leve. Necessariamente será aplicada uma pena privativa de liberdade ao agente na modalidade de detenção? Não necessariamente. É preciso verificar se o autor dos fatos não se enquadrava em algumas das situações previstas no parágrafo 5º. Porque se ele se enquadra ali,
o Código Penal lhe permite substituir a pena que seria privativa de liberdade, na modalidade de detenção, por uma pena de multa. Ele paga a multa e está extinta a sua punibilidade. Agora, essa substituição da pena é um benefício que somente se aplica a uma espécie de lesão, e é aqui que a gente tem que chamar a sua atenção. Somente pode acontecer a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa quando estivermos diante da lesão leve. É a lesão leve que nos permite a aplicação desse benefício. Nenhuma outra lesão permite a aplicação desse benefício. Professor, e a lesão culposa? A lesão corporal culposa, aquela que foi produzida acidentalmente, ela não permite a substituição da pena de detenção por uma pena de multa? Não permite, pessoal. Não há previsão legal para isso. Então a gente tem que ficar atento. Na lesão leve é possível a substituição da pena. Na lesão culposa, e que tem aplicação tão somente a uma espécie de lesão. Que lesão é essa? Lesão corporal de natureza leve. E aí eu digo para você, como a gente já viu, o delito de lesão de natureza leve, ele é punido com detenção. Só que o Código Penal, em seu artigo 129, parágrafo 5º, prevê um benefício ao agente que praticou esse delito. Especificamente nesses casos em que o Código prevê, será possível substituir a pena de detenção por uma pena de multa. Então vamos ver os casos. Quando é que o agente tem direito a essa substituição? Quando ele praticou a lesão. 1. Por motivo de relevante valor moral. É a primeira situação. 2. Por motivo de relevante valor social. Ou 3. Quando ele praticou o crime, o delito, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Diante dessas três situações, pessoal, é possível que o agente tenha a sua pena substituída, a pena de detenção por uma pena de multa. Você vai perceber que essas três causas aqui são as causas que nós chamamos de lesão corporal privilegiada. Lesão corporal privilegiada. Professor, por que esse nome de lesão corporal privilegiada? Você vai lembrar, em um paralelo com o crime de homicídio, das hipóteses do homicídio privilegiado. Lembra-se quando estudamos aqui o delito de homicídio, que nós temos lá no artigo 121, parágrafo 1º, as hipóteses de homicídio privilegiado, ou seja, aquelas hipóteses em que é possível a redução da pena do agente. Ele pratica o crime de homicídio, ele responde pelo homicídio, mas tem a pena reduzida, de 1/6 a 1/3. E que hipóteses são essas? É justamente o motivo de relevante valor moral, o motivo de relevante valor social, ou o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Lá no homicídio serve para reduzir a pena do agente. Aqui na lesão corporal leve, serve para substituir a pena de detenção por uma pena de multa. Então olha que interessante, são as mesmas circunstâncias. Quando diz respeito ao homicídio, diminui a pena. Quando diz respeito à lesão corporal de natureza leve, faz com que eu substitua a pena de detenção por uma pena de multa. Então, a primeira hipótese que possibilita substituir a pena privativa de liberdade na modalidade de detenção por uma pena de multa são as hipóteses de lesão corporal privilegiada, relevante valor moral, relevante valor social e domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Na tela comigo de novo, olha lá. Fixa bem isso daí, pessoal. Dentro da lesão leve, e somente nela, é possível substituir pena de detenção por pena de multa, desde que o agente se enquadre em algumas das hipóteses previstas na norma. Como primeira hipótese que autoriza a substituição, nós temos a lesão corporal privilegiada. Motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Praticou a lesão corporal por alguma dessas razões, ele pode ter a pena substituída. E a segunda possibilidade, pessoal, é quando ocorrem lesões corporais recíprocas. Então veja, em uma disputa física ali, em um embate corporal, os agentes se lesionam entre si. Eu provoco lesões leves e eu também fico com lesões leves. Nessas lesões recíprocas, desde que todas elas sejam leves, o Código Penal autoriza o juiz a substituir a pena de detenção por pena de multa. Aqui verifique que todos os agentes envolvidos, afinal de contas todos eles ficaram lesionados, todos os agentes envolvidos terão a substituição da pena. Então eu entro em confronto corporal com um cidadão
Esse cidadão fica lesionado, porém, nesse confronto corporal, ele também me lesiona. O juiz, no momento de aplicar a sanção penal correspondente às lesões provocadas por ele e às lesões provocadas por mim, o juiz vai aplicar a sanção penal atinente às lesões leves e vai substituir a pena dele e a minha pena por uma pena de multa, dada a reciprocidade das lesões provocadas. Beleza isso daí? Então as lesões recíprocas são a segunda situação que admitem a substituição da pena privativa de liberdade, na modalidade de detenção, pela pena de multa. Claro isso daí, pessoal? Tranquilinho? Beleza, vem comigo na tela, olha só. Dá uma olhada nisso daí. Substituição da pena só na lesão leve, somente nessas hipóteses. Lesão corporal privilegiada ou lesões recíprocas. Show de bola, compreendido? Então nós vamos avançar. Veja, eu te disse então que a lesão corporal dolosa, ela se divide em lesão corporal leve, grave, gravíssima e seguida de morte. A leve, tranquila, nós já matamos. Então nós vimos lá o que caracteriza a lesão leve, conceito residual. Vimos aqui a possibilidade de substituição de sua pena de detenção por pena de multa. Agora nós vamos avançar. Vamos então ao estudo do parágrafo 1º do artigo 129. O parágrafo 1º do artigo 129, ainda dentro da lesão dolosa, nos traz as hipóteses legais de lesão corporal grave. E aí vamos entender então o que significa essa tal lesão corporal grave. Vem comigo na tela, olha só. Então, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, existe a previsão das lesões corporais de natureza grave e gravíssima, respectivamente. Grave no parágrafo 1º, gravíssima no parágrafo 2º. É importante ter atenção com a nomenclatura gravíssima. Por quê, professor? Pois trata-se de uma classificação realizada pela doutrina, com o fim de diferenciar as hipóteses qualificadoras previstas no parágrafo 2º daquelas previstas no parágrafo 1º. Significa dizer, pessoal, o seguinte: o Código Penal, em seu artigo 129, parágrafos 1º e 2º, ele define o que ele chama de lesão corporal de natureza grave. Essa informação é importante para a prova, pessoal. O Código Penal não faz distinção expressa entre lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Ele não faz distinção expressa. O Código Penal ele se preocupa tão somente em dizer o seguinte: se das lesões corporais resulta, e aí ele traz as consequências do parágrafo 1º. E no parágrafo 2º ele diz, se das lesões corporais resulta, e ele traz as consequências no parágrafo 2º. Para o Código Penal, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º caracterizam lesões graves. O Código Penal só trabalha com a nomenclatura grave. Para ele, as lesões previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º são conhecidas como lesões graves. Só que as do parágrafo 2º são mais graves do que as do parágrafo 1º. E por essa razão tem pena maior. No parágrafo 2º, a sanção penal é de 2 a 8 anos. No parágrafo 1º, a sanção penal é de 1 a 5 anos. Então você percebe que, apesar de não usar de maneira expressa a nomenclatura grave e gravíssima, ele diferencia as situações, trazendo inclusive sanção penal diferente para o parágrafo 1º e para o parágrafo 2º. A doutrina, observando essa diferenciação feita pelo Código Penal, conceituou as lesões previstas no parágrafo 1º como lesões graves e as lesões previstas no parágrafo 2º como lesões gravíssimas. Mas o Código Penal, de maneira expressa, não faz essa distinção. Na sua prova, como a gente deve tratar esse assunto? Você vai encontrar questões que abordam a nomenclatura gravíssima de maneira natural, não há divergência doutrinária quanto a isso. Quando a sua prova disser lesão corporal de natureza gravíssima, saiba que ela está trabalhando com as hipóteses do parágrafo 2º, as quais a gente vai estudar daqui a pouco. Quando sua prova disser lesões corporais de natureza grave, saiba que ela está trabalhando com as lesões produzidas no parágrafo 1º, as quais a gente vai conhecer a partir de agora. Entretanto, é necessário observar que quando for feita uma menção expressa à letra da lei e a sua prova disser lesão corporal de natureza grave, ela pode estar abarcando ao mesmo tempo as graves e gravíssimas, tendo em vista que a lei, o Código Penal, não faz diferença expressa entre graves e gravíssimas. Compreendido isso daqui? Então, na sua prova, você vai encontrar a nomenclatura gravíssima, parágrafo 2º, você vai encontrar a nomenclatura grave, parágrafo 1º, e em determinadas situações mais raras, mas também possíveis, você vai encontrar a nomenclatura grave, trazendo todas as hipóteses de qualificadoras da lesão corporal, porque ele vai trabalhar ali com a letra da lei,
do artigo 129 do Código Penal. Beleza? Mas, feita essa questão aí da nomenclatura, nós vamos começar agora o estudo das lesões corporais graves, aquelas do parágrafo 1º. E aí, como é que funciona isso daqui, pessoal? A lesão corporal se caracteriza como grave sempre que da conduta praticada pelo agente resultar uma dessas situações abaixo. Então, por que eu digo que a lesão é grave? A lesão é grave por quê? Porque em razão da conduta praticada pelo agente, eu acabei percebendo que uma dessas situações foi resultado dela. Então, olha lá, uma lesão corporal ela é grave quando, por exemplo, em razão da lesão produzida, o agente fica incapaz para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, se em razão da lesão que eu provoquei naquele agente, ele fica incapacitado de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, eu estou diante de uma lesão corporal de natureza grave. Então, é a primeira consequência da lesão produzida que a torna grave. Você vai observar, pessoal, que quando pensamos em lesão corporal de natureza grave e também quando observamos a lesão corporal de natureza gravíssima, nós estaremos trabalhando com resultados que se produzem em função da lesão corporal produzida. Então, olha só, resultados que surgem da lesão corporal que eu pratiquei. Então, em um embate corporal, em um confronto físico, eu lesionei a vítima. Em razão dessa lesão produzida na vítima, ela não conseguia mais exercer as suas ocupações habituais pelo prazo de mais de 30 dias. Bem, se ela ficou impossibilitada de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias, significa dizer que eu estou diante de uma lesão corporal que eu chamo de grave, porque esse resultado qualifica a lesão corporal produzida. Vem comigo na tela algumas observações importantes a respeito dessa hipótese. A primeira delas, olha lá comigo. Não precisa, pessoal, essa ocupação habitual da qual a vítima ficará afastada, ela não precisa ser atividade laborativa. Isso é muito importante, pessoal. Pode ser impossibilidade de praticar uma atividade física, por lazer, por exemplo. E mais, essa ocupação habitual não precisa sequer ser uma ocupação moral. Ela somente precisa ser lícita. Então pensa, uma prostituta que ficou impossibilitada de trabalhar, por exemplo. Essa atividade pode até não ser considerada uma atividade moral para a sociedade. Então vem comigo aqui um pouquinho. Essa atividade pode até não ser considerada moral pela sociedade, a prática da prostituição. Apesar de não ser considerada moral, ela é uma atividade lícita. Não há nada que proíba o exercício dessa atividade. O que eu não posso é explorar a atividade sexual de alguém. Mas eu praticar aqui uma conduta de prostituição não caracteriza delito. O que caracteriza delito no nosso ordenamento é você explorar a prostituição de terceiro, aí tudo bem. A prostituição em si não caracteriza crime. Essa prostituição, apesar de não ser fato ilícito, apesar de não ser fato criminoso, pode não ser considerado um ato moral, uma atividade moral. Mas o fato de não ser atividade moral impossibilita a aplicação dessa qualificadora? Negativo. Então vamos lá. Produzi uma lesão corporal em uma mulher que se prostituía. Em razão dessa lesão corporal que eu produzi, ela ficou impossibilitada de exercer a prostituição por mais de 30 dias. Está caracterizada a qualificadora da lesão grave prevista aqui no primeiro inciso do parágrafo 1º, está caracterizada a qualificadora. Se eu a afastei de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, ainda que seja uma atividade não moral, ainda que seja uma atividade não laborativa, eu estou diante de uma lesão corporal de natureza grave. Olha comigo na tela de novo para você fechar isso daqui comigo. Esse afastamento das ocupações habituais não exige que a ocupação seja laboral, seja trabalho, e ela não exige que essa atividade seja moral. O que ela exige? Ela exige que a atividade seja lícita. Beleza? Por quê? Porque atividades ilícitas não são alcançadas por esse tipo penal. Então vamos lá. Um traficante de drogas, a traficância de drogas, né? Com S aqui. Então, o traficante de drogas ficou impossibilitado de traficar a droga que ele vendia, em razão da lesão que eu produzi nele. Essa impossibilidade de traficar drogas por mais de 30 dias caracteriza a qualificadora? Essa não. Não por quê? Porque o tráfico de droga é uma atividade ilícita e, como tal, se afasta da ocorrência da qualificadora. Agora, atividade imoral, atividade de lazer,
Todas essas, se eu fiquei impossibilitado por mais de 30 dias, configura essa qualificadora, ok? Uma segunda observação importante para a gente encerrar aqui esse bloco, é necessário que você lembre. Para configurar essa hipótese, pessoal, da lesão corporal de natureza grave, prevista aí no parágrafo 1º, inciso 1, é necessário um exame de corpo de delito complementar. Professor, como assim? O agente foi lesionado. Em razão dessa lesão, eu produzo ali um laudo de corpo técnico, né? Um laudo do corpo técnico da polícia. E aí ele constata, ó, houve uma lesão corporal. Após os 30 dias, ele volta para refazer o laudo e constatar se de fato a incapacidade permaneceu existente durante os 30 dias. Esse laudo complementar é necessário para que eu ateste o afastamento do agente de suas atividades pelo período superior a 30 dias. Então, para configurar esse delito, eu preciso do quê? De um laudo do corpo técnico, um laudo complementar. Tranquilo? Beleza, pessoal. Aqui a gente analisou a primeira hipótese de lesão corporal de natureza grave. A gente vai fazer nossa primeira pausa e volta na sequência, dando continuidade às outras hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Beleza? Já já a gente volta.